Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo para você que vai fazer a prova da GCM de São Gonçalo do Rio Abaixo. Eu sou a professora Maiara e vim trazer para vocês dicas de direito administrativo para sua prova aí, né, que está nas vésperas de acontecer. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever, a também ativar as notificações. Nós temos aí, né, matérias, conteúdos disponibilizados aqui de forma gratuita para você que quer obter a tão sonhada aprovação, tá certo? E aí, peço que deixe um like, deixe um comentário nesse vídeo, que é importante que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Bom, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com questões, tá? O nosso Vale Tudo será baseado aí em questões de direito administrativo, né? Questões também da sua banca, tá? E isso é importante para que a gente consiga ver a forma como a banca ela explora o conteúdo programático do seu edital e, além do mais, né, fixar conteúdo, fazer revisão e se atinar aí em relação às possíveis pegadinhas de prova, tá certo? Então, a gente tem aí, né, mais ou menos uma hora de conteúdo aqui de revisão através de questões. E aí, durante a resolução de questões, eu vou fazendo apontamentos aí, tá? Em relação ao que vocês devem ficar atentos, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com a nossa primeira questão. Olha só. Os poderes administrativos são inerentes à administração pública e possuem caráter instrumental. São instrumentos de trabalho essenciais para que a administração possa desempenhar suas funções, atendendo o interesse público. Os poderes são verdadeiros poderes-deveres, pois a administração não apenas pode, como tem a obrigação de exercê-los. Gente, o próprio enunciado já seria aí, né, uma questão de prova, tá? Então, muito atento a essas palavras-chave, né? Poderes, deveres, porque, na verdade, o que se diz é que os poderes, né? Eles não são meras faculdades, né? Não é mera faculdade, mas sim de fato, um poder-dever da administração, porque ela não pode, né, deixar de exercê-lo diante do caso concreto, tá certo? Então, vamos analisar aí as colunas, né? Para que a gente marque aí. Na verdade, vai ser uma relação, tá? Da primeira coluna com a segunda coluna. Então, vamos lá, olha só. Na coluna 2, ó, é aquele pelo qual a administração distribui e escalona as funções de seus órgãos, ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelece a relação de subordinação entre os servidores públicos de seu quadro de pessoal. No seu exercício, dão-se ordens e fiscaliza-se, delega-se e avoca-se. Gente, essa afirmativa aí, ela está fazendo referência, né, ao poder hierárquico, né, que é aquele poder que a gente sabe que vai ali organizar os quadros, escalonar os quadros da administração pública, né, em relação de superioridade, de hierarquia, tá? Subordinação. Tem aí, né, dois institutos bastante cobrados em prova, que é a delegação, né, e a avocação, tá? Então, aqui, né, em relação à delegação e à avocação, se abrindo o adendo aí, né, a delegação, ela é possível, né, do superior hierárquico para um subordinado ou também para alguém de mesma hierarquia, tá? Enquanto que a avocação seria trazer uma atribuição do subordinado para si, somente é feita do superior avocando ali uma atribuição do seu subordinado, beleza? Então, aqui, né, trata-se aí do poder hierárquico. O poder hierárquico tá como número 3, tá? Número 3. Segundo aí, ó, é aquele através do qual a lei permite à administração pública aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Esse é o poder disciplinar. Gente, o poder disciplinar, ele não recai somente sobre atos de servidores públicos, tá? Então, aqui é uma informação importante. O poder disciplinar, né, esse poder, ele é aplicado
aos servidores públicos, mas também a todos aqueles que possuem algum vínculo especial com a administração pública, que faz com que esse indivíduo se subordine à disciplina administrativa. Então, a gente tem, né, como exemplo, aluno de escola pública, tá? Um prestador de serviços, né, que celebrou um contrato administrativo com a administração pública, né, através de licitação, tá? Usuário de um hospital público, todos esses, né, embora não sejam servidores públicos, possuem um vínculo, tá, com a administração pública. Por esse motivo, podem sofrer sanções oriundas do poder disciplinar. Então, aqui é poder disciplinar é o número 4. Próximo, ó, é aquele pelo qual a administração pública, de modo explícito ou implícito, pratica atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Gente, todas as vezes, tá, que nós trabalharmos essas duas vertentes, oportunidade e conveniência, saibam que nós estamos falando da discricionariedade administrativa. Então, há uma margem de liberdade ali para que o administrador ele possa praticar o ato administrativo, tá? Quando há essa margem de liberdade no que tange aí a conveniência e oportunidade, nós estamos falando do poder discricionário, tá? Então, número 2 aí, tá? Poder discricionário. Então, gravem essas palavras-chave. Conveniência e oportunidade. Estará sempre dizendo respeito, né, ao poder discricionário, à discricionariedade que a administração pública possui. Próximo, é a atividade da administração pública que, limitando e disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Gente, quando a administração pública, né, ela limita um interesse, um direito individual em prol da coletividade, tá? Porque nós temos um princípio que é chamado princípio da supremacia do interesse público. Todas as vezes, né, que o interesse público ele colidir com o interesse individual, o interesse público ele se sobressai porque ele possui supremacia. E isso, gente, é o poder de polícia, tá? O poder de polícia é o poder que confere à administração pública a prerrogativa de limitar, de condicionar o exercício de algum direito individual em prol da coletividade. Então, por exemplo, quando é necessário alvará da vigilância sanitária para que um restaurante funcione, tá? Ela está limitando ali, né, o exercício de um direito individual de qualquer pessoa poder exercer essa atividade, né? Ela está condicionando. Você pode exercer, mas você vai precisar de um alvará. Por quê? Aqui envolve questões de saúde pública. Envolve o quê? A coletividade. Você tem que cumprir as normas de higiene, porque você pode causar algum tipo de moléstia, né? Caso você não as observe. Então, vejam, né? A administração vai lá e condiciona. Então, cuidado, o poder de polícia que nós falamos aqui é o poder de polícia administrativo, não é o poder de polícia, não é a polícia, segurança, órgão de segurança pública, não, tá? É o poder de polícia que a administração pública possui de limitar, condicionar o exercício de direito, interesse ali, ou liberdade individual em prol do interesse coletivo. Então, aqui, né, é poder de polícia. O poder de polícia está representado pelo número 6. O próximo é o poder que tem a administração pública de praticar certos atos sem qualquer margem de liberdade. A lei encarrega-se de prescrever com detalhes se, quando e como a administração deve agir, determinando os elementos e requisitos necessários. Gente, olha só, nós falamos, né, da margem de liberdade em relação à conveniência e oportunidade, que é o poder discricionário. Por outro lado, quando não temos, né, nenhuma margem de liberdade, a lei ela já vem determinando ali, né, de forma fechada como o ato será praticado, nós estamos nos referindo ao poder vinculado, tá? Então, não tem margem de liberdade, é o poder vinculado. É o número 1. Gente, com essa questão aqui, a gente já consegue fazer aí, né, ter um panorama dos poderes. Nossa, excelente questão, tá? Você consegue aí acertar questões de prova com base nessa questão, tá? Porque ela traz ali o nome do poder e o conceito com os principais termos que você precisa saber a respeito desse poder. Então, né, printem essa tela e
vai ser útil aí para revisão, tá? Por fim, né, o último aí é aquele inerente aos chefes dos poderes executivos, presidente, governador e prefeito, para expedir decretos e regulamentos para complementar e explicitar, detalhar a lei visando sua fiel execução. E isso aqui, gente, é o poder da regulamentar ou poder normativo. Pode aparecer com esses dois nomes na sua prova, tá? Aqui apareceu com o nome de poder regulamentar, beleza? Então, o chefe do executivo, ele expede um decreto chamado de decreto regulamentar, visando, né, dar fiel execução a uma lei. Esse decreto, ele vai complementar uma lei, tornando-a efetiva, tá? Então, é o decreto regulamentar, representado pelo número 5. Então, ficou 3, 4, 2, 6, 1, 5, tá? Então, a gente passa aqui para as alternativas. Então, 3, 4, 2, 6, 1, 5. Letra A, tá? Letra A é o nosso gabarito. Essa é uma excelente questão, tá? Adorei essa questão, muito boa mesmo. Muito boa essa questão. Vamos aí para a próxima questão de número 2 aí, ó. Os servidores públicos são os serviços públicos, são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população. São considerados tão importantes para a nossa vida que alguns desses serviços precisam ser garantidos através de legislações, já que podem estar relacionadas com as questões morais e associados com os direitos humanos. São tidas como principais características do serviço público, exceto. Gente, o serviço público, né, ele possui algumas características, tá? Né, por exemplo, a continuidade do serviço público, né, o serviço público essencial, ele não pode ser interrompido. Por isso que quando há greves de servidores, por exemplo, se tratar-se de um serviço especial, tem que ter uma porcentagem ali de servidores a continuar a exercer aquele serviço, porque ele não pode ser interrompido, né? Então, aqui tá pedindo algumas características, né? Aliás, tá pedindo aqui não é característica do serviço público, ó. Devem trazer benefício aos usuários, letra A, né? Devem ser prestados pelo Estado ou pelos seus agentes autorizados. Existem para suprir necessidades de cidadãos, são direcionados ao interesse individual. Gente, então aqui, né, exceto é a letra D, porque o interesse público, assim como todo e qualquer ato da administração pública, ele é direcionado ao interesse coletivo, tá? E não ao interesse individual, até porque nós temos o princípio da impessoalidade, que a administração, ela não pode, né, é vedado à administração pública agir visando beneficiar X ou Y, tá? O interesse é coletivo. Então, aqui, letra D, né, não é uma característica do serviço público ele ser direcionado ao interesse individual, mas sim ao interesse coletivo. Próximo aqui, ó. É sabido que o Estado pode criar entidades dotadas de autonomia e personalidade jurídica própria de direito público para desempenhar atividades consideradas próprias e típicas do poder público. De acordo com a característica apresentadas, a forma de descentralização que se mostra mais adequada é a fundação pública, B, empresa pública, C, autarquia, D, sociedade de economia mista. Bom, aqui, né, nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. Aqui está cobrando a administração pública indireta. Quando nós vemos essa palavra descentralização, nós estamos falando da criação de entidades, tá? Descentralizar é quando a administração pública direta cria entidades que fazem parte da administração pública indireta, né? As entidades que compõem a administração pública indireta são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, tá? E aí nós temos um conceito para cada uma delas. Aqui na questão está perguntando, né? Deu o conceito, está pedindo para você identificar de qual entidade, né, se trata. Então, olha só, quando falar, vou dar um bisu para vocês, falou pessoa jurídica de direito público, que desempenha atividades consideradas próprias, típicas de poder público, típicas de Estado,
nós estamos falando da autarquia, tá, gente? Então, falou em atividades próprias de Estado, atividades típicas de poder público, é autarquia, é pessoa jurídica de direito público que exerce, criada ali, né, através da descentralização, ou seja, ela faz parte da administração pública indireta e ela é criada para exercer funções próprias, funções típicas de Estado, tá? Então, letra C, autarquia. Próximo, a repartição de funções entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica da administração pública dentro de uma estrutura hierarquizada com relação de subordinação entre os diversos níveis caracteriza A, descentralização, B, desconcentração, C, descentralização por serviços, D, delegação constitucional de competência. Olha só, gente, nós temos essa diferenciação, tá? Descentralização, centralização, o E, né? Cria entidades. Desconcentração, o O e o de com, tá? Desconcentração cria órgãos públicos. A descentralização, ela ocorre da administração pública direta para a indireta, tá? A administração pública direta cria uma entidade da administração pública indireta. Agora, a desconcentração é divisão interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, com a desconcentração, nós temos a criação de órgãos públicos. Então, por exemplo, a gente tem lá, né, o Ministério da Fazenda, que se desconcentra e cria a Receita Federal, que por sua vez se desconcentra e cria a Secretaria da Receita. E assim vai, gente. Então, criação de órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica é desconcentração, divisão interna de competências. Então, aqui tá falando, ó, repartição de funções entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, dentro de uma estrutura hierarquizada, tá? Com relação de subordinação, isso são os órgãos, né? Os órgãos públicos, tá? Então, aqui é desconcentração, beleza? Porque na descentralização não tem hierarquia, não existe subordinação entre a administração pública direta e a indireta. A administração pública direta, ela não é superior à indireta. O que há é uma vinculação, tá? Mas subordinação não, tá certo? Então, cuidado com isso para não errar na prova. Então, desconcentração aqui é o nosso gabarito. Agora, continuando, ó. Segundo preleciona José de Santos Carvalho Filho, os poderes administrativos podem ser definidos como conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Dentre os poderes administrativos, a ordem jurídica reconhece à administração pública a prerrogativa de, amparada na lei, restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. O trecho apresentado refere-se especificamente ao poder administrativo denominado como A, poder hierárquico, B, poder discricionário, C, poder regulamentar e D, poder de polícia. Então, gente, olha só, falou mais uma vez, né? Administração pública atuando que restringindo a liberdade, né? Restringindo ou condicionando o exercício de algum direito é poder de polícia, tá? Em favor do interesse da coletividade. Então, fiquem atentos a esses termos, né? Que contém a resposta da questão, beleza? Então, aqui é poder de polícia. E aí, nós temos o conceito de poder de polícia lá dentro do Código Tributário Nacional, que ele diz, olha só, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Então, vejam só, a administração pública, quando ela vai lá e fala assim, olha, aqui, né, nós vamos colocar uma limitação. No nosso município, o plano diretor não prevê, tá, construções acima de tantos pavimentos, né? Em muitas cidades existe isso, né? O
plano diretor, ele permite que os pavimentos sejam no máximo 4, no máximo 5, tá? E isso é exercício do poder de polícia. Continuando. Conforme destaca José dos Santos Carvalho Filho, esse aí é um doutrinador do direito administrativo, as bancas gostam, de mencioná-lo, tá? A administração pública pode cometer equívocos no exercício de sua atividade, defrontando-se com esses erros. No entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. O trecho apresentado refere-se especificamente ao princípio da administração pública denominado como A, legalidade, B, eficiência, C, autotutela e D, supremacia do interesse público. Bom, pessoal, o que acontece? Nós temos os princípios chamados de explícitos ou expressos. Esses são aqueles lá do artigo 37 da Constituição Federal, que nós temos até um mnemônico chamado de LIMP, que faz referência ao princípio legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E temos os princípios implícitos, dos quais, nós temos aí, dentre eles, o princípio da autotutela e o princípio da supremacia do interesse público. Por que eles são implícitos? Porque eles não estão lá de forma expressa na Constituição, no artigo 37. E o que acontece? A administração pública, como os atos são praticados por humanos, a gente sabe que nós, seres humanos, estamos suscetíveis a erros, tá? Então, às vezes um ato administrativo, ele vai contrariar a lei, tá? Ele vai ser ilegal. Ou, em determinado momento, a administração verá que aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno, não faz sentido mantê-lo no ordenamento jurídico e ela quer retirá-lo. Então, o que acontece? Ela pode fazer isso, tá? Ela pode rever seus próprios atos, anulando quando eles forem ilegais. Então, cuidado, porque a anulação de um ato administrativo somente será possível falar em anulação se o ato ele é contrário à lei, tá? Então, não existe revogação de ato ilegal. A revogação é para um ato válido, um ato legal, mas que não é mais conveniente, não é mais oportuno. Por outro lado, a anulação é para atos ilegais, atos que contrariam a lei. E aí, gente, nós temos um princípio, para isso, para o fato da administração pública poder rever seus próprios atos. É o princípio da autotutela, tá? Então, a administração faz uma análise ali dos seus próprios atos baseada no princípio da autotutela. Cuidado para não confundir autotutela, que é esse dever da administração de rever os seus atos, anulando quando for ilegal, com o princípio da tutela administrativa. A tutela administrativa, ela é diferente, porque na tutela administrativa, a administração direta verifica se a administração indireta está cumprindo as finalidades que ensejou a sua criação. Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda, ele exerce tutela sobre o Banco Central. Ele vai lá e vê se o Banco Central está cumprindo a finalidade, o Banco Central é uma autarquia, vê se ele está cumprindo a finalidade que possibilitou ele, que fundamentou a sua criação, tá? Então, cuidado para não confundir autotutela com tutela, porque não é a mesma coisa. A autotutela aqui é o que a nossa questão está pedindo, letra C, tá? Então, aí, coloquei para vocês a diferença, Princípio da autotutela, também chamado supervisão ministerial, princípio da autotutela e diferença entre o princípio da tutela, que pode ser chamado supervisão ministerial ou controle finalístico, que vai ver se a finalidade ali está sendo cumprida, Vínculo jurídico entre a administração pública direta e indireta, na qual aquela exerce controle e fiscaliza as atividades desta para verificar se estão cumprindo as finalidades que foram criadas. Não tem hierarquia, tá? Mais uma vez, não existe hierarquia entre a administração pública direta e a indireta. Mas dentro, da uma mesma pessoa jurídica existe sim. Então aqui, esse é o princípio da tutela. A autotutela é o que está abaixo, A gente tem essas duas súmulas. A administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial, beleza? Então, essa diferença aí entre tutela e autotutela para que você não erre na prova, tá? Vamos para a próxima aqui.
Considere que o prefeito João dos Brócolis, de Piraporinha do Norte, município hipotético brasileiro, seja um grande incentivador do esporte como ferramenta de desenvolvimento social. Tendo isso em vista, como obra de final de mandato, ele decide construir um ginásio poliesportivo com tecnologia de ponta, visando a transformar o município em uma referência esportiva no país. Além disso, buscando estabelecer seu nome na história do município, o prefeito decide nomear o ginásio de Complexo Brócolis, em homenagem a seu nome de família. Acerca da situação apresentada, e considerando ainda os princípios explícitos e implícitos que regem a atividade da administração pública dispostos na Constituição Federal, é correto afirmar que houve uma clara e direta afronta ao princípio da A. Segurança jurídica, B. Sindicabilidade, C. Impessoalidade e E. Eficiência. Gente, quando nós estudamos o princípio da impessoalidade, a gente sabe, né, que esse princípio, ele garante aí um tratamento isonômico, né, igualitário aí, né, a todos aqueles com quem a administração pública se relacionar, tá? Ela não pode favorecer, ela não pode prejudicar pessoas específicas. Por outro lado, nós temos outra vertente do princípio da impessoalidade, que é a vedação da autopromoção, tá? Pessoal. Então, o gestor público, o administrador público, ele não pode se utilizar de atos feitos pela administração pública para se autopromover. Então, o fato, né, desse prefeito ter ido lá e inaugurado, né, um ginásio e colocado o nome do ginásio, fazendo menção a si próprio, isso fere o princípio da impessoalidade. Por quê? Aquela obra não foi ele que fez, foi o município. Ele é mero gestor público, tá? Então, ele não pode se autopromover às custas da administração pública. Aqui, nesse caso, né, essa autopromoção pessoal, ela fere o princípio da impessoalidade, letra C, tá? E aí nós temos, ó, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá? Então, não pode ter nenhuma imagem, nada que se relacione, né, que ligue a alguma pessoa, tá? Porque isso aí fere o princípio da impessoalidade. Questão de número 4. Analise as duas situações apresentadas. Primeira, um fiscal de trânsito não pode aplicar uma multa a um motorista sem que ele tenha cometido a infração prevista na legislação de trânsito. Segunda, a divulgação dos editais de licitação deve ser feita em meios de comunicação de ampla circulação, para que todas as empresas interessadas tenham conhecimento e possam participar do processo de forma igualitária. Tendo em vista os princípios da administração pública, as situações apresentadas correspondem aos princípios da A. Primeiro, legalidade e publicidade. B. Moralidade e legalidade. C. Impessoalidade e moralidade. D. Publicidade e impessoalidade. Então, olha só, um fiscal de trânsito, ele só pode aplicar uma multa, ele não pode, né, aplicar uma multa sem que alguém tenha cometido a infração prevista na legislação de trânsito. Então, esse é o princípio que dá legalidade, tá? E segundo, né, divulgação de editais, tá, que possibilitem aí participação de interessados em licitação, tal, que deve ser ampla. Isso é o princípio da publicidade, né? Em regra, os atos da administração pública, eles devem ter a maior publicidade possível, tá? Então, aqui, letra A, beleza? Letra A. 5. A administração pública possui o poder-dever de rever os seus próprios atos, seja para anulá-los por vício de legalidade, seja para revogá-los por questões de conveniência e de oportunidade. Trata-se, nesse caso, do princípio da administração pública da A. Eficiência, B. Moralidade, C. Segurança jurídica, D. Autotutela e E. Impessoalidade. Então, aqui a gente sabe, né, que esse poder da administração de rever os seus próprios atos é princípio da autotutela, tá? Ele é bastante cobrado mesmo, tá?
Então, aí, mais uma vez, a súmula 473 do STF que a gente já viu. Questão de número 6. A Constituição Federal de 1988 prevê que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Com base na Constituição Federal, sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados pelos agentes públicos a terceiros, assinale a alternativa correta. Letra A. As pessoas jurídicas, então, que está cobrando, né? Começou a falar aí do princípio da impessoalidade e, na verdade, é uma questão de responsabilidade civil do Estado. Então, ó, letra A. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. B. As pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável somente nos casos de culpa. C. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável somente nos casos de dolo. D. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Gente, olha só, o que acontece? Falando aqui, né, de responsabilidade civil do Estado, tá? Responsabilidade civil do Estado. O que acontece? A administração pública, né, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, elas são responsáveis pelos atos dos seus agentes. Aí fala, nessa qualidade, o que isso significa? Os atos de seus agentes durante o exercício da função ou atuando em razão da função. Esses atos que causem danos a terceiros, essas pessoas elas irão responder, tá? De forma objetiva. Então, basta que tenha o ato, o dano e o nexo entre os dois, né? O nexo entre os dois para que a administração pública responda de forma objetiva, independentemente de dolo ou de culpa. O dolo e a culpa vão ser analisados numa eventual ação de regresso da administração pública. Então, né? Suponhamos aí que uma viatura da Polícia Militar, dirigida ali por Joãozinho, colida com um carro que estava estacionado na rua, né, durante uma perseguição, enfim, causou dano ao veículo de Mariazinha, tá? Mariazinha entra lá na justiça contra o município, contra o Estado, né, que é o órgão ali a qual a Polícia Militar está subordinada. O Estado indeniza Mariazinha pelo dano sofrido. E aí, para o Estado cobrar de Joãozinho, que foi o causador do dano, numa ação de regresso, cobrar a indenização que ele teve que pagar a Mariazinha, aí sim nós teremos a análise de dolo de culpa. Para que o Estado responda, tá? Não é necessário. Basta que tenha o dano, que tenha o ato e o nexo causal. Mas para que o Estado ele entre com a ação de regresso contra o servidor, aí sim o servidor tem que ter agido com dolo ou com culpa. Beleza? Então, aqui, ó, a nossa alternativa correta é a letra D. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Então, nos casos de dolo ou de culpa, será assegurado aí o direito de regresso, tá bom?
Então, vamos continuar aqui. Vamos em frente. 7. Em determinado país, um novo governo assume e implementa ações pautadas nos princípios da administração pública. No entanto, esse governo se depara com um grande desafio relacionado à corrupção e busca medidas para combatê-la. Neste contexto, considere a seguinte situação: o governo decide fortalecer os controles de controle e fiscalização, além de criar uma estrutura independente para investigar e punir casos de corrupção. Também é implementado um programa de integridade que estabelece diretrizes éticas para os servidores públicos e promove ações de prevenção e combate à corrupção. Com base nessa situação, podemos afirmar que o princípio da administração que está sendo observado pelo governo é: A. Eficiência. B. Publicidade. C. Moralidade. D. Impessoalidade. Bom, gente, né, o princípio que vai, né, estabelecer aí uma atuação pautada na honestidade, na ética, na boa-fé, na probidade, tá? É o princípio da moralidade, que visa o quê? Combater a corrupção na administração pública. Em razão disso, nós temos até a lei de improbidade administrativa, tá? É o princípio da moralidade, tá? Letra C. Questão de número 8. O nepotismo é vedado em qualquer dos poderes da República, por força dos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Neste sentido, A. Basta haver relação de parentesco por afinidade para a configuração do nepotismo, em hipótese que atinja ocupantes de cargos políticos. B. Em regra, a proibição vista na súmula vinculante 13 se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. C. É indevida a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política, na hipótese de inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica. D. A situação em que há relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, excepciona a previsão constante na súmula vinculante 13. O que acontece, gente? Não é possível, tá? É vedado, porque é chamado de nepotismo, a nomeação de parentes, tá? De parentes até o 3º grau para ocupar cargos comissionados, que são aqueles de livre nomeação e livre exoneração, né? Cargos para exercer função de chefia, direção e assessoramento, tá? Isso é nepotismo, isso fere diversos princípios, né? E acontecia muito, tá? Acontecia bastante. Então, a gente chegava aí em prefeituras, em câmaras que todos os cargos comissionados eram ocupados por parentes ali do prefeito, parentes do presidente da câmara, tá? Isso não é mais possível, tá? Porque fere o princípio administrativo. Porém, o STF, ele excepciona uma situação, que são os cargos políticos. Cargos políticos são aqueles cargos de secretários municipais, ministros de Estado, secretários de Estado. Para esses cargos, o STF, por serem cargos de confiança, o STF, ele excepciona e diz que é possível nomeação, tá? De parentes, ainda, né, que seja de 1º grau, para cargos políticos, tá? Apenas. Mas tem que ter a pessoa, né, o nomeado, ele tem que ter idoneidade moral e ele tem que ter qualificação técnica para exercer ali aquele cargo político. Então, não adianta pegar um engenheiro, né, o prefeito pegar o seu filho que é engenheiro e nomear para ministro da Saúde, tá? Então, tem que ter qualificação técnica e tem que ter idoneidade moral, beleza? Então, aqui, ó, vamos ver. Tá pedindo, né, a questão correta, ó. Basta haver relação de parentesco por afinidade para configuração do nepotismo aí. Ocupantes de cargos políticos, não, né? Eu falei que não configura, que o STF, ele excepcionou aí, né, o nepotismo nessa hipótese de cargos políticos. Bem, regra proibição vista na súmula vinculante 13 se aplica para cargos públicos de natureza política? Não se aplica, né? O STF falou. É indevida a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política na hipótese de inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica. Correto, né? Será indevida se a pessoa não possui o quê?
qualificação técnica para ocupar aquele cargo de natureza política, tá? Então, letra C aqui. Aqui, ó, nós temos a súmula vinculante 13, tá? Que fala a respeito do nepotismo, ó. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal, tá? Então, não é permitido, isso caracteriza nepotismo, só vamos lembrar da exceção em relação aos cargos de natureza política. 9. Assinale qual atributo do ato administrativo significa que a administração pública não precisa recorrer ao Poder Judiciário para executar suas decisões, característica mais presente no exercício do poder de polícia. A. Autoexecutoriedade. B. Imperatividade. C. Legitimidade. E D. Coercibilidade. Gente, a administração pública, tá? Para um ato ser executado, ela não precisa, tá? Principalmente os atos do poder de polícia, né? Não é preciso autorização do Poder Judiciário, beleza? Então, se, né, a administração quiser interditar um estabelecimento por descumprir as normas de higiene sanitária, se a administração pública quiser recolher mercadorias vencidas de um supermercado que estão sendo ali, né, disponibilizados para venda, tá? Ela pode interditar estabelecimento, ela pode fechar, ela pode recolher mercadorias com base o quê? Na autoexecutoriedade do ato administrativo. Então, não é preciso que ela tenha uma decisão judicial nesses casos, tá? Porque o próprio ato administrativo já é dotado de autoexecutoriedade, tá? Então, letra A. 10. É ato administrativo discricionário e precário, mediante o qual é consentido ao particular alguma conduta em que existe interesse predominante da coletividade. Trata-se de A. Autorização, B. Permissão, C. Concessão e D. Contratação. Perdão. Gente, quando o ato ele é discricionário e precário, mas o interesse que é predominante é o interesse da coletividade, nós estamos falando da permissão, tá? Se quando o interesse predominante é o interesse em particular, mas ainda assim há um interesse público envolvido, é autorização. Então, essa é a grande diferença entre autorização e permissão, tá? E aí, ó, no caso da nossa questão, é permissão, tá? 11. Sociedade sagaz solicitou determinado ato administrativo, cujo deferimento depende da margem de escolha conferida pelo ordenamento ao agente competente, ou seja, da conveniência e oportunidade na ponderação dos motivos e na escolha do objeto, mediante motivação por ele realizada. O caso relatado trata de ato administrativo A. Vinculado, B. Discricionário, C. Consensual e D. Delegatário. Gente, quando a gente fala de margem de liberdade, né? Conveniência e oportunidade é o que? Discricionariedade, né? Então, aqui o ato é discricionário. Letra B. Letra B de bola. 12. Quando uma empresa concessionária que realiza um ato que está expressamente proibido pelo contrato firmado com o Estado é penalizada, está sendo exercido o poder A. De polícia em sentido estrito, B. Hierárquico, C. Regulamentar, D. Disciplinar e E. Normativo. Então, olha só. Houve o descumprimento aí, né, de uma cláusula do contrato firmado com o Estado e a empresa foi penalizada. Ou seja, ela possui um vínculo especial com a administração pública. Então, aqui é poder disciplinar, tá? Poder disciplinar. 3. Os poderes legalmente conferidos à administração estão disponíveis para consecução do interesse público e em função de finalidades específicas previstas em lei e na Constituição. O poder que trata da função da administração pública de editar atos com efeitos gerais e abstratos, compreendendo a edição de decretos regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações, está descrito a seguir.
assinale a alternativa correta. A, poder discricionário, B, poder normativo, C, poder disciplinar e D, poder de polícia. Lembra, gente, daquele poder para editar, né, decretos que buscam aí dar fiel cumprimento a uma lei, né? Aqui nós temos, apareceu com o nome de poder normativo, mas pode aparecer também com o nome de poder regulamentar, tá? Então, letra B. 14. João, empresário, buscou junto ao órgão competente a chancela para que detenha legalmente em seu domicílio a posse de uma arma de fogo de uso permitido. Caso a administração pública concorde com o pedido formulado pelo particular, haverá manifestação do poder. A, de polícia, por intermédio de uma autorização. B, vinculado por intermédio de uma autorização. C, discricionário por intermédio de uma licença. D, disciplinar por intermédio de uma licença. E, hierárquico por intermédio de uma licença. Gente, aqui é o exercício do poder de polícia, tá? Porque a administração, né, ela não permite, ela vai condicionar, ela vai limitar ali, não vai permitir que todos detenham aí em seu poder armas de fogo, visando proteger a coletividade, né? Segurança pública, tá? Então, aqui é exercício do poder de polícia por intermédio de uma autorização. Por quê? Ainda que o indivíduo ele preencha todos os requisitos que são exigidos ali para que se tenha, né, que se obtenha a posse de uma arma de fogo, a administração ela pode negar. Então, a pessoa pode ir lá, fazer o psicotécnico, apresentar as certidões que são pedidas, fazer o treinamento, estar apto, mas mesmo assim ela pode se negar a conceder essa autorização, tá? É o poder de polícia. 15. O poder compete à administração pública para apurar infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços, é o poder A, discricionário, B, vinculado, D, hierárquico, C, hierárquico, D, disciplinar e E, regulamentar. Então, a gente já sabe, né, que é o poder disciplinar, tá? É o poder disciplinar. Poder hierárquico é aquele que vai escalonar, né, que vai distribuir ali a relação de subordinação dentro da administração pública, tá? Então, cuidado para não confundir. 16. O poder público de um município determinou que, de agora em diante, os particulares não poderiam mais colocar entulho na frente de suas residências para fins de coleta de lixo. Tal ato possui respaldo no A, poder autoritário, B, poder de polícia, C, poder disciplinar, D, poder hierárquico. Então, olha só, está o quê? Limitando, né? Limitando o exercício de uma liberdade individual. Tá? Então, aqui é o poder de polícia, tá? Dentro dos poderes administrativos, o mais cobrado, sem sombra de dúvidas, é o poder de polícia. 17. Durante uma inspeção da prefeitura realizada pelo órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das normas de segurança em estabelecimentos comerciais, foi constatado que um restaurante estava operando sem possuir o alvará sanitário obrigatório. Diante dessa situação, o órgão de fiscalização emitiu um auto de infração e determinou o fechamento temporário do estabelecimento até que a regularização fosse efetuada. Com base no caso apresentado, qual é o poder exercido pelo órgão de fiscalização ao determinar o fechamento temporário do restaurante até a regularização sanitária? A, poder de polícia, B, disciplinar, C, normativo, D, discricionário e E, hierárquico. Gente, mais uma vez, poder de polícia sendo cobrado, tá? Agora, deu um casinho aí, pediu para você identificar. Então, a banca pode explorar de diversas formas, pedir conceito, ou contar um caso, pedir para você identificar, tá? Então, mais uma vez, poder de polícia aí sendo cobrado. 18. Acerca dos atos administrativos, aqueles editados no exercício do poder hierárquico, tendo como finalidade disciplinar o funcionamento da administração pública, bem como a conduta funcional dos agentes públicos no âmbito interno, são denominados atos ordinatórios, B, atos normativos, C, atos enunciativos e D, atos negociais. Gente, os atos, né, administrativos que vão disciplinar o funcionamento da administração, né, são atos internos, são denominados de atos ordinatórios, tá? Então, aí, olha só a diferença, né? Atos normativos, ordinatórios, negociais e atos enunciativos. Então, aqui a gente tem, ó, atos normativos é exercício de poder regulamentar ou normativo. Traz um comando geral para concreta aplicação da lei,
Regulamentos, regimentos, deliberações, né, resoluções são exemplos. Atos ordinatórios é exercício de poder hierárquico, visa disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional dos agentes. Então, vai escalonar a função, estruturar, organizar, tá? Atos negociais é a manifestação de vontade da administração pública coincidente com a pretensão do particular. Então, licença, permissão, autorização, tá? São exemplos aí de atos negociais. E, por fim, atos enunciativos, que se limita a certificar, atestar ou emitir uma opinião. Então, a gente tem exemplo aí, certidão, atestado, parecer, tá? Atos punitivos contém aí, né, uma sanção, tá? Então, essas são as espécies de atos administrativos, beleza? Agora, falando sobre retirada dos atos administrativos, ó, são formas de retirada do ato administrativo do ordenamento jurídico, exceto que se afirma em A, cassação, B, extravio, C, contraposição e D, revogação. Gente, nós não temos extravio, tá? Essa aqui é o gabarito. As formas que a gente tem de retirada dos atos administrativos, ó, cassação, extinção do ato administrativo quando seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos que deveria permanecer atendendo como exigência para a manutenção de seus efeitos. Caducidade, uma nova legislação impede, né, a permanência da situação anteriormente consentida pelo poder público. Contraposição, ocorre quando o ato anterior é extinto por ato superveniente, cujos efeitos são a eles contrapostos. Por fim, a nossa última aqui questão, tá? Para encerrar com esse nosso vale tudo, ó. O atributo do ato administrativo que permite que ele produza efeitos jurídicos, independentemente da concordância do destinatário, é a autoexecutoriedade, B, imperatividade, C, motivação, D, presunção de legitimidade e E, tipicidade. Então, ó, o atributo, né, que permite que o ato produza efeitos independentemente da concordância do destinatário é a imperatividade, tá? Então, a administração não está preocupada se o particular está concordando ou não com aquele ato administrativo, ela simplesmente impõe ele, tá? Então, é imperatividade aqui, o atributo que vai impor o ato, beleza? Bom, pessoal, e assim nós vamos encerrando aqui o nosso Vale Tudo Direito Administrativo para sua prova, né, da GCM de São Gonçalo. Eu desejo a todos uma excelente prova, tranquilidade na hora de responder as questões, tá? Sem afobamento, leia atentamente, tenha segurança ali, né, na sua resposta, preste atenção no comando da questão, se é para marcar correta ou incorreta, porque muita gente perde questão por conta de umas besteiras dessas, tá? Então, boa prova a todos, boa sorte, até mais, tchau, tchau.